Boa noite, meu nome é Haroldo Cerávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Opera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. No dia 29 de outubro, quarta-feira da semana passada, a Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência diante do iminente colapso de uma das minas de sal-gema exploradas pela petroquímica Braskem, no bairro de Mustange, na capital alagoana. Este é apenas um episódio de uma crise que dura muitos anos. Desde 2018, a Defesa Civil de Maceió monitora 35 minas de exploração de sal-gema em regiões da cidade em que há risco de afundamento. Mas desde 2010, a preocupação com essas minas já era uma constante nos pesquisadores da região da Universidade Federal de Alagoas. A Braskem é uma empresa privada que fazia parte do grupo Odebrecht e que está em vias de ser comprada pela Petrobras. Ou seja, é um assunto que mexe com muita coisa, desde a situação das pessoas, as necessidades de exploração mineral para as novas tecnologias e também a questão das privatizações. Para debater esse assunto hoje, a Opera Mundi recebe o trio Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital do país. Obrigado a vocês três, é um prazer sempre receber vocês aqui. E vamos à primeira pergunta. O problema do afundamento do solo em Maceió é uma constante no debate político na região, mas é um problema sabido desde o começo da década de 2010 e intensificado a partir de 2018, quando as consequências da extração dessa extração mineral no meio da capital alagoana ficaram mais do que evidentes, começaram a exigir o deslocamento de populações que ali viviam. O que poderia ter sido feito para evitar uma situação como essa? Ana Prestes, você começa. Boa noite, gente. Boa noite, Serginho, Haroldo, Rita. Boa noite a quem está nos acompanhando, quem ainda vai nos ver gravado aqui o programa. Olha, o que poderia ter sido feito? Muitas coisas poderiam ter sido feitas, principalmente pelo poder público. Eu acompanhando, e já é uma série histórica, né? Digamos assim, se a gente for juntar aí com Brumadinho, Mariana, que aconteceram nos últimos anos. Eu acho que não pode ser considerados acidentes propriamente, né? São consequências de uma atividade econômica, né? De exploração mineral completamente feita de forma completamente sem uma fiscalização mínima, sem um mínimo de controles. Eu acho que isso que poderia ter sido feito e não foi pelo poder público. A gente fica olhando realmente. É até chocante ver o que está acontecendo. A gente ficou chocado com a Vale em Minas. A gente fica chocado agora com a Braskem, e realmente é chocante o nível de confiança da impunidade, da confiança de que não vai acontecer nada. E aquelas pessoas ali, elas têm as informações que a sociedade não tem e que muitas vezes o poder público não tem, e esse poder público, pelo que parece, eu acho que a gente vai conversar sobre isso aqui durante o programa,
está sendo, em grande parte, cúmplice e conivente de crimes, não só crimes ambientais, mas crimes contra a humanidade, crimes contra a cidade, contra a história, contra as pessoas que ali vivem, contra as gerações de pessoas que ali viveram, contra as pessoas que hoje estão recebendo uma proposta miserável de indenização para poder sair das suas casas. Estava vendo algumas reportagens, inclusive uma que eu indico muito, que a Heloísa Vilela fez, uma jornalista que está por aí nas redes, está no YouTube. Tem pessoas se suicidando, várias pessoas se suicidaram durante esse processo. Então, muitas coisas poderiam ter sido feitas por muitos agentes, inclusive pelos setores setor da comunicação, pela imprensa, de denúncia, e não foi feito. Mas eu acho assim, o maior que poderia ter sido feito é do poder público e é do Estado. Obrigado, Ana. Sérgio Amadeu. Eu concordo com a Ana e quero dizer o seguinte: qual é a relação entre Brumadinho, o desastre ambiental de Mariana, e agora essa situação, né, esse absurdo que é esse risco de colapso ali no solo de Maceió, praticado pela Braskem, pela atividade mineradora? São atividades mineradoras, são atividades de bens primários, são atividades que têm uma agência reguladora, a Agência Nacional de Mineração. E essa Agência Nacional de Mineração, ela vem tomando baile, se é que ela não está sendo, de certo modo, complacente durante um período grande com essas gigantescas corporações. O que nos coloca mais um problema, o problema da eficácia desse modelo privatista e de agências reguladoras que ficam mais complacentes com aquele que ela deveria regular do que com a população que ela deveria atender. Então, mas isso não acontece só no Brasil, isso acontece generalizadamente. Então você vê, quando a gente olha, eu tentei para esse programa resgatar os relatórios, é muito difícil sobre desastres ambientais envolvendo mineração, é muito difícil. E esses relatórios sobre os desastres deveriam ser públicos, mas você vê o seguinte: existe uma nebulosidade sobre isso, sobre as responsabilidades. Por quê? Porque você ouve falar que muitas vezes é melhor deixar acontecer o desastre ambiental, inclusive que pode gerar o que Brumadinho gerou, e Mariana também, que é vítimas humanas, né? E mortes, efetivamente. É muito melhor deixar isso acontecer do que fazer medidas preventivas que gastariam bilhões. Então, veja, a atividade de mineração no Brasil, ela precisa levar a sério o que o movimento por atingidos de barragem tem falado, dos sismos induzidos, da irresponsabilidade que esses órgãos têm, né? Então, eu acho que chegou a hora de você, no mínimo, exigir desses grandes desastres quais foram as medidas adotadas. A gente não tem acesso a isso. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E o Ministério Público está aí. Eu tenho o direito de saber e eles não fazem nada com essa omissão, com essa opacidade. Obrigado, Sérgio. Só registrando, até o momento a Braskem pagou 9,2 bilhões de indenização em Maceió e pagando uma miséria para as pessoas terem uma dimensão do tamanho do estrago que é feito numa capital do país, né? Eu fico realmente impressionado quando eu vejo os números. Pode falar. Agora, Haroldo, tem diferenças nas indenizações recebidas pelas famílias de pessoas mais ricas e as mais pobres, né? Isso é uma das coisas que está sendo denunciada.
além de tudo, tem isso também, né? Rita Coitinho. Boa noite, Haroldo, Ana, Sérgio e Aurora, e a todos que nos assistem. Para não, eu concordo, né, com os que me antecederam, e para não a gente não repetir, acho que o fundamental, quando a gente fala em evitar desastres, primeiro a gente discutir a questão do tamanho do Estado, né? Eu acho que a ausência de fiscalização, a ausência de presença do poder público nesses licenciamentos, né? E de cumprimento das normas, porque o Brasil tem muitas, né? Tanto nessa área de mineração como na área ambiental, tem órgãos capacitados para fazer a fiscalização, mas você tem um histórico de décadas de sucateamento, né, desses poderes públicos, né? Por exemplo, a atual Agência Nacional de Mineração, que vem substituir o antigo DNPM, né, nessa parte de licenciamento e acompanhamento de mineração, é uma agência pequena, com poucas pessoas que trabalham lá. O DNPM já era um órgão sucateado há mais de 30 anos, né, de sucateamento, de perda de servidores que iam se aposentando e sem substituição. O DNPM teve um concurso público nos últimos 25 anos, tá? Que foi um concurso público ali mais ou menos em 2010, eu não sei o ano certinho, mas foi um único concurso público com poucas vagas. Então, você tem os órgãos que fazem o licenciamento da mineração e depois a fiscalização, que em grande medida, em algumas situações, fica a cargo dos estados, que tem seus setores de fiscalização ainda mais reduzidos, ainda mais sucateados. Então, o que acontece? Há o licenciamento de uma mineração ou de uma lavra, de alguma coisa, e não há capacidade do Estado de acompanhar as incorrências disso. E para além disso, é absurdo a gente estar no século XXI, em 2023, né? E a gente o Brasil aceitar que exista mineração em área urbana, em área onde as pessoas vivem, né? Eu não sou uma pessoa contrária à mineração, depois acho que a gente vai discutir essa questão de ser importante ou não ter mineração. Acho que a gente precisa dos minérios para tudo, inclusive para esses computadores que estão ligados aqui na nossa frente. Mas é preciso que o licenciamento dessas atividades seja respeitado, né, seja levado à risca, e isso não acontece no Brasil, porque há uma enorme pressão política sempre que algum órgão licenciador faz alguma exigência, né? O órgão faz uma exigência porque vai extinguir uma espécie, porque vai afetar um rio, porque vai afetar uma população. As empresas, o lobby das empresas e muitos parlamentares vão para a mídia dizer que o órgão licenciador está impedindo o progresso, né? A coisa acaba sendo licenciada de qualquer maneira e a gente tem esse tipo de desastre. Esse é um desastre. Aqui em Santa Catarina a gente tem um problema histórico, que é das minas de carvão em Criciúma, que hoje tem uma ação civil pública em andamento há uns 10 anos, que também a questão do carvão em Criciúma afetou uma série de famílias, teve afundamento também de casas, né? Então, isso é uma questão antiga e é uma questão que se resolve com o Estado, com fiscalização, com presença de servidor público, né? E com o cumprimento das normas. Norma tem um monte, o negócio é fazer funcionar, né? Obrigado, Rita. Eu vou passar a segunda pergunta, justamente era sobre isso. A escavação para a exploração de jazidas de salgema pela Braskem, na capital alagoana, já dura cerca de 40 anos, ou seja, há 40 anos a Braskem cava o subsolo de uma cidade que viviam milhares de pessoas e hoje vivem milhões. Daqui a pouco eu dou exatamente a população de Maceió. Além disso, a região é marcada por uma falha tectônica e, como disse, é densamente povoada. É razoável permitir que se explore minérios debaixo da casa das pessoas, onde elas vivem, trabalham, estudam, né? Como isso é possível? Eu morei em Aracaju, salvo a minha memória de criança esteja errado, também se fazia essa exploração na capital de Sergipe. Ou seja, Maceió nem é uma exceção nessa situação.
Sérgio Amadeu começa. Embora a Rita tenha puxado o assunto, eu vou seguir a ordem tradicional. Eu acho um verdadeiro absurdo. Duas coisas. A exploração que tem um elevado risco para a população de áreas densamente povoadas, que é uma área urbana, isso é algo absurdo. Ou você, então, desde antes, não deixasse que você tivesse pessoas morando sobre essas áreas de risco, porque são áreas de risco, a técnica é de risco, todo mundo sabe que é de risco. Então, existe um mega problema que as empresas, que é a segunda coisa que eu quero falar, desconsideram. E aí é curioso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é aqui que mostra que toda essa ideia de responsabilidade social, essa conversa das empresas, é onde isso deixa de ser eufemístico. Porque o que ocorre é que ou você tem capacidade pública de controlar essas empresas, ou essas empresas elas vão perseguir uma lucratividade, porque elas apostam em trabalhar no nível de risco absurdo, que não é aceitável. Agora, para que o risco não seja tão grande, sem dúvida precisa da fiscalização do Estado. Mas aí que eu chamo a atenção para aqueles que falam, não, as empresas privadas, elas trabalham muito melhor. Trabalha nada, não trabalha. Por quê? Porque essas empresas, elas agem, como nós vemos na mineração em geral, com uma sucessão de equívocos, de cálculos que são sempre insuficientes para garantir a segurança da população, do meio ambiente. Então, essas empresas forçam absurdamente isso. E forçam até na área urbana. Então, veja, para aqueles que estão agora em São Paulo falando, tem que privatizar, pensa bem no que vai acontecer, porque não há condição de aceitar esse tipo de exploração, onde o lucro está acima da vida e do meio ambiente. É inaceitável. É inaceitável. É isso que eu queria dizer. Rita Coitinho, você que puxou o assunto, mas certamente tem mais... Não, e não é um problema, como o Sérgio colocou bem antes na primeira pergunta, não é um problema só do Brasil. Isso dito, falando do Brasil, que a gente conhece melhor, não é possível que a gente faça licenciamento de lavra em área urbana, ou que a gente tenha uma lavra e permita a formação de um núcleo urbano em cima dela. Isso não é possível. É por isso que a gente fala que a questão é o poder público, porque é o poder público que faz zoneamento urbano. É o poder público que faz planejamento. Deveria fazer planejamento de ocupação do solo. Então, a definição da área rural, a definição da área urbana, onde o núcleo vai poder crescer, né? Quantas pessoas aquela região comporta, de que maneira isso pode ser coadunado com a existência de uma lavra, com a existência de alguma atividade de risco, uma usina nuclear, caramba, 4, que seja, tudo isso tem que ser concatenado. É por isso que existe a exigência de licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental não é licenciamento ambiental, ele é socioambiental. Ele vai prever aonde tem gente. Quem são essas pessoas, do que elas vivem, como que aquela atividade econômica afeta o curso d'água, como que ela afeta o lençol freático, como que ela afeta a circulação das pessoas. É claro, se a mina existe há 40 anos, ela existe antes da atual legislação ambiental brasileira. Havia uma legislação muito mais frouxa. Mas a gente teve 4 décadas para que o poder público de Alagoas fizesse o zoneamento urbano. E incentivasse, de repente, se era tão importante a mineração naquela região, que fizesse loteamentos distantes ou indenizasse as pessoas, incentivasse o crescimento da cidade para outro lugar. Entende? Então, é tudo uma questão de lucrar ao máximo até onde dá, depois vem um desastre, paga uma indenização e vai lucrar em outro lugar. É isso que acontece.
Se a gente pegar, por exemplo, o histórico da Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997. Era uma empresa totalmente estatal. Quantos acidentes de grandes proporções nós temos na Vale do Rio Doce antes de 1997? Eu não consegui encontrar. Talvez exista algum que eu não consegui encontrar, porque internet, dados novos, enfim. Agora, a gente não tinha notícia de acidentes de grandes proporções envolvendo a Vale enquanto ela era estatal. A primeira coisa que a empresa que comprou a Vale fez foi só uma coisa, só vou te interromper um pouco, porque a Petrobras também é um pouco assim, né? A mesma coisa. Proporcionalmente a outras petrolíferas do mundo, ela tem bastante menos acidentes. E as outras petrolíferas, mesmo quando elas são estatais, os acidentes costumam acontecer fora do território nacional de atuação delas. Exatamente. Desculpa te interromper. Não, e foi ótimo tu ter dito isso, porque eu quero, se o pessoal quiser procurar na internet, o último acidente em plataforma de petróleo foi de uma plataforma que não é operada pela Petrobras. É um campo de petróleo que está privatizado, que não é da Petrobras. E por quê? Porque o poder público é mágico? Não, é porque o serviço público vai cumprir a norma. A Vale do Rio Doce, quando foi privatizada, a primeira coisa que eles fizeram foi demitir centenas de trabalhadores. A Petrobras é a mesma coisa. As fatias da Petrobras, onde o campo de petróleo é fatiado, é vendido, há uma demissão massiva de funcionários. Então, você vai ter operando uma plataforma, metade do pessoal que tinha, quando ela era operada pelo poder público. Né? Da mesma maneira, a questão é das fiscalizações. Não adianta você ter uma Agência Nacional de Mineração com, sei lá, 50 servidores. Eu não sei qual é o efetivo da ANS, mas não, da Agência Nacional de Mineração, mas não deve ser maior do que isso, tá? Porque esse é o efetivo das agências no Brasil. 100 caras, 70 caras, para cuidar de um mundo. E aí o que acontece? Não consegue fiscalizar. Vai passar para o Estado. Os estados não investem nesse campo. As fundações de meio ambiente e de mineração estaduais são uma vergonha. Uma vergonha. Então, assim, tudo é plenamente evitável, e não é evitável por quê? Porque não tem planejamento. Não tem planejamento porque impera, né, a lei do lucro. Desculpa, eu passei do tempo hoje, me empolguei. Mas eu ainda te interrompi, você está mais do que desculpado. Ana Prestes, a Alagoas tem 957 mil habitantes, segundo o último censo, tá certo? Então é quase 1 milhão de pessoas. E vários desses bairros... Você está falando Maceió, não Alagoas. Desculpa, Maceió, a capital. Maceió. Tem a capital. Vários desses bairros continuaram crescendo mesmo depois dos alertas. Então, além de tudo, tem isso que a gente está vivendo. Bom, Ana Prestes. Então, por todos os ângulos que a gente olhar para essa questão, ela é absolutamente criminosa. Porque, imagina, gente, são 5 bairros grandes, né, muito populados, até aqui está falando, quando o Haroldo pergunta, densamente popular, e você a 1 quilômetro abaixo ali do solo, está comendo a terra ali embaixo, né? Esses sismos que aconteceram, se não me engano, em 2018, né? Muitos são porque se encontraram, né, esses buracos, né, que eles foram cavando na exploração. Então, assim, assim, impressionante como que tantos agentes, o Serginho falou aqui da Agência Nacional, como que o Ministério Público... E assim, o Ministério Público estava também estudando o caso, eles fizeram uma série ao longo do caminho, fizeram uma série de acordos também entre município, Estado, com a mediação do Ministério Público, inclusive esses valores altos aí de indenização que o Haroldo citou, eles são fruto desses acordos, né? A Polícia Federal investiga o caso desde 2019, pelo que eu estava acompanhando, e mesmo assim, olha, só para a gente dar um exemplo, a Braskem estava agora lá na COP28, lá no Pavilhão Brasil, lá, sei lá, representando, falando como eles
são parte das soluções ambientais, dos problemas ambientais. Então, assim, é muito impressionante como que você coloca em risco populações inteiras, né? Cidades inteiras, bairros inteiros, uma cidade do porte de Maceió, com total conivência. Estava vendo entrevistas de moradores lá de Maceió, moradores desses bairros, alguns remanescentes, alguns que relutam ainda em sair, e eles estavam falando uma coisa que é muito verdade. Eles falaram o seguinte, assim, quando houve Brumadinho, quando houve Mariana, e até nessa reportagem que a Heloísa Vilela fez também, ela fala isso. Como é por cima da terra, você vê o que está acontecendo e você se choca com aquilo, né, que está acontecendo, e o mundo inteiro assistiu, né? Lá em Maceió, como é por baixo, por mais que trema a terra ali, é como se as pessoas é como se o mundo não visse. Por isso ele é mais angustiante, mais desesperador ainda, uma cidade sendo comida por baixo, e sem que isso produza uma interrupção, uma suspensão dos contratos, que seja, tantas coisas nós temos na nossa legislação que poderiam ser usadas para frear essa atividade criminosa. A gente já discutiu várias coisas aqui que poderiam ser feitas pelo Estado, pelo município e pela União. Vocês acham que a mineração é um problema, é um causador de problema ambiental crônico no Brasil, né? E casos agudos, porque a gente vive esses problemas agudos, mas a gente se esquece dos casos de contaminação do solo, dos casos que fazem parte do dia a dia de populações indígenas, por exemplo. A reestatização é parte do processo necessário para retomar o controle sobre essa atividade? Rita, você também tocou no assunto, dessa vez você começa. Eu acredito que algumas áreas, sim, a gente deveria reestatizar, né? Especialmente minérios estratégicos, né? Porque lembrando que na legislação brasileira, o subsolo é de propriedade da União, né? Então, e não é de propriedade da União à toa, né? É porque são atividades de grande impacto ambiental e social, e são atividades estratégicas do ponto de vista da segurança nacional, da defesa nacional e do seu desenvolvimento. Então, determinadas áreas, eu acredito que o ideal seria a gente retomar, né, o controle estatal, o monopólio estatal sobre a extração, por exemplo, do petróleo, né? Algumas áreas que são um pouco menos impactantes ou de menor valor poderiam permanecer licenciáveis, né, para iniciativa privada. Eu não acho que a gente, assim, de uma hora para outra, imagina a guerra, que é uma reestatização, é uma guerra, né? De uma hora para outra, a gente reestatizar geral a mineração no Brasil. Acho que a gente tem que primeiro fortalecer os órgãos de fiscalização e de licenciamento. Então, o licenciamento ele é estratégico e a fiscalização em cima do licenciamento ela é estratégica, né? A gente precisa fortalecer essas áreas. Como é que fortalece essas áreas? Ampliando o seu poder de atuação, ampliando o número de servidores, pagando bem esses servidores para que eles permaneçam na casa, não vão embora, que é muito comum. Você tem salários atrativos na hora que o cara faz o concurso, ele entra na casa, começa a trabalhar, aprende o serviço, depois o salário dele vai se achatando, ele fica 10 anos sem um reajuste, o cara vai embora. Ele vai embora para onde? Para a iniciativa privada, porque precisa pagar as contas. E aí ele vai advogar para o outro lado do balcão. E assim, você não faz política pública, você não faz funcionar o Estado, você não fiscaliza, você não garante a execução do que foi licenciado, né? Isso é que é o fundamental. Então, reestatizar as áreas estratégicas, a definição de quais são as áreas estratégicas, né? E fortalecer
o licenciamento e a fiscalização. E o que é licenciamento e fiscalização? É IBAMA, é DNPM, ou agência, enfim, o nome que quiser dar, né? E nos estados, né, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem os conselhos também relacionados à mineração. A União precisa atuar e criar regramentos para obrigar que os estados façam a parte deles, porque eles não fazem. Os estados não fazem a parte deles. E acaba também dificultando que os órgãos da União atuem. Então, precisa repensar isso e criar estruturas robustas, né, que funcionem, que retenham o servidor, né, e que possam, de fato, dar um basta nisso. Não é possível mais que a gente, em 2023, licencie ou permita a atividade econômica em área de risco. Assim, a gente tem ciência suficiente. Os técnicos da Universidade de Maceió já sabiam há 14 anos que aquilo lá ia dar errado. É tempo suficiente para o poder público atuar. Não atuou porque não quis, né? Obrigado, Rita. Ana Prestes. Estava com o microfone fechado. Bom, eu concordo muito com a Rita. E esse é um grande debate hoje no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Essa questão das privatizações. A gente tem tido aí. Mas não é só em São Paulo, não. A Enel está no país inteiro, está tendo apagão em todos os lugares. Niterói está tendo apagão. Niterói tem uma apagão grande. É uma cidade grande também, não é uma. Mas eu falo São Paulo porque São Paulo está discutindo na Assembleia Legislativa a questão da Sabesp. São Paulo teve uma grande crise de apagão com a Enel. Até hoje eu não sei se é Enel ou se é Enel. Dizem que, inclusive, tem uma diferença aí, quem fala de cada jeito. Mas uma grande questão que expôs para a população e sensibilizou em grande parte a população para os riscos das privatizações. São Paulo está enfrentando a questão do metrô. Então, por isso que eu falei São Paulo, porque ali está tendo mobilização popular, muito concretamente também, com relação às privatizações. E estrategicamente, nós sabemos que vários setores, como o setor elétrico, por exemplo, você precisa ter, na minha opinião, o setor elétrico energético, como a Rita falou também, questão do petróleo, você precisa ter nas mãos e no controle do Estado, porque o que se observa, e foi algum programa, não sei se foi aqui também no Ópera, que a gente estava conversando em algum outubro sobre as reestatizações que estão acontecendo na Europa. Acho que foi aqui, né? Que a gente levantou aquele documento lá que foi feito semana passada. Foi semana passada. É que é difícil a gente assistir o que a gente fez, né? Mas... Foi a gente mesmo, essa configuração aqui. Então, a gente já estava falando disso, hein? Antes de discutir essa questão da Braskem. Então, quem não assistiu o nosso outubro da semana passada, pode voltar lá, que foi bem interessante também, que a gente conversou bastante sobre isso. A questão das reestatizações. Agora, observando esses casos todos que nós estamos comentando, que eu incluo aí Minas, Brumadinho, Mariana e agora Maceió, é preciso discutir muito o que o Estado, até que ponto o Estado não está comprometido, corrompido pelas forças do mercado na omissão e na negligência com a execução das políticas públicas, da fiscalização, dos licenciamentos também. Então, tudo isso não pode... Isso também tem que entrar no debate, na questão da execução pelo Estado dessas atividades econômicas. Sérgio Amadeu. Eu quero continuar do ponto onde a Ana parou. Existe, sim, um sucateamento de órgãos fiscalizadores, mas existe um problema
que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A mineração cria estragos no mundo todo. A mineração é uma atividade de alto impacto ambiental. Por isso, o controle público, social, portanto, estatal, ele é vital. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Não é uma novidade, não é uma coisa, nossa, eu não tinha pensado nisso. Todo mundo sabe disso. E o próprio fato de não... O Bolsonaro desabilitou todas as agências de fiscalização. Porque, como diz a Ana, é o Estado trabalhando para o capital. É o Estado... Você vai dizer, mas o Estado sempre trabalha para o capital. Eu sei, mas é eu sou mais pulanças nessa hora. É um espaço de disputa, de guerra, e, na verdade, tem coisa que a gente ganha, como no Estatuto da Criança e Adolescente, tem coisas que a gente perde, mas é óbvio que no fundamental ele está aí para reproduzir o capital, certo? Mas vamos com calma. E para a sociedade, o capital não pode ser tão abrupto assim, tão violento, tão assassino. E o que está acontecendo com a mineração é um completo, uma atuação sem controle praticamente, ou com controle muito ruim. Então, você pega aí, eu fiz um levantamento, tem 61 barragens de alto risco. O número não é certo, porque você vai encontrar algumas que falam que é 41 barragens de alto risco, como aquela que estourou lá em Brumadinho. Continua em operação, gente. Aí você fala, mas você tem que dar um tempo para a empresa. Sim, tem que dar um tempo, mas daqui a pouco tem um novo desastre ambiental, porque essas coisas não são assim. E, no caso, quando a gente dizia que hidroelétrica, por exemplo, tem alto impacto ambiental e social, ela cria sismos induzidos, ela gera terremoto, para quem não está ligado. Na verdade, ela abala a estrutura. E o que está acontecendo em Maceió é isso. São pequenas bolhas de água de alto peso que vai afundando o solo, que vai gerando uma série de elementos de fissuras. E a gente não deve ter só Maceió, tá? Não deve ter só Maceió. É que o Maceió está num negócio grave. Então, é o seguinte, o Estado precisa se reequipar, precisa se reorganizar. Só para terminar, o saudoso e grande ativista, além de um grande intelectual, Aziz Absaber, ele nos ajudou na época a bloquear várias barragens, 3 barragens no rio Ribeira do Iguape, o último rio sem barragens do estado de São Paulo. E nós usamos uma legislação federal, que também está sob ataque. Eu nem sei se dá para usar mais, porque o rio era federal. Então você tem órgão, porque o órgão estadual votou a favor do EIA-RIMA, que aliás é outra coisa. Desculpa, Haroldo, eu só preciso falar isso. O EIA-RIMA no Brasil é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental é muito correto existir, só que é incorreto o jeito que é feito. Sabe quem? Eu nunca vi um relatório de impacto ambiental contra fazer a coisa que quem paga o relatório quer. Eu nunca vi. Vocês me apresentem aí que eu estou desinformado. O que deveria fazer era um órgão ambiental licitar quem vai fazer o relatório, o estudo, e a empresa ter que pagar. É tipo parecer cego de pesquisador. Eu vou olhar, eu não quero saber o resultado, eu quero saber se pode ou não fazer aquilo, quais as medidas adequadas. Mas isso não é feito na mineração. Sabe por quê? Quem paga o EIA-RIMA, sabe quem é? A Vale do Rio Doce. Então tá errado, tá completamente errado o jeito que está sendo feito. E isso parece que ninguém fala. Então eu acho o seguinte, enquanto tiver esse poder descomunal, o próprio EIA-RIMA vai funcionar precariamente. Obrigado, Sérgio. Eu vou dar uma escalada nas nossas discussões aqui. A Petrobras está em vias de assumir o controle da Braskem. Para isso, ela está comprando ações da Braskem. É possível que, inclusive, a queda
das ações nos próximos, que está acontecendo, interfira no valor a ser pago, mas mais importante que isso é o seguinte: a Braskem tem declarados 92 bilhões de ativos e 4,3 bilhões de patrimônio líquido. A gente já falou aqui que ela pagou já 18 bilhões de indenizações e tem mais 6 bilhões, que ela já tinha reservado 24 bilhões de indenização só para Maceió. A Braskem devia ser comprada pela Petrobras ou ela devia ser o que antigamente a gente chamava de expropriada? Ou seja, chega de discutir valor de multa, chega de discutir essas coisas. Não dá, vocês não sabem fazer isso. Devolve para cá. Ana Prestes, o problema é seu agora. Que difícil. Olha, a Braskem, ela precisava ser responsabilizada e ela precisava, assim, antes de qualquer coisa, de se mexer nela, ela precisa ser responsabilizada e resolver grande parte do problema que ela criou. E eu estava vendo umas imagens do pessoal até da UFAL, da Federal de Alagoas, que estavam divulgando, de protestos contra a Braskem lá em Alagoas, desde os anos 80. Se não me engano, essa exploração ela começa nos anos 70, anos 80. Já tinha mobilização contra a Braskem desde os anos 80 ali em Alagoas. Então, eu fico pensando que ela precisa ser... ela precisa tomar essa responsabilidade ao máximo e, no final, que sobrar na Braskem, se não for expropriado, ser comprado bem barato. Então, eu fico com essa... Preço simbólico, R$1 e passa para o poder público. A Ana foi curtinha, vou passar para o Sérgio Amadeu, que ele é mais... Deixa eu te falar, Odô. Cara, essa coisa é difícil de discutir assim, né? Porque eu não conheço a legislação precisa de uma lei específica. Por quê? Porque você está falando de... Você sabe que a nossa Constituição ela é super avançada, mas ela tem uma série de cláusulas sobre propriedade privada, essa coisa. Toda vez que você vai fazer o que você chamou de expropriação, você desapropriação ou expropriação, mas, enfim, você precisa ter dentro do parâmetro legal, porque é democracia, porque eu não saberia te responder. Agora, do ponto de vista geral, se a Petrobras pode melhorar a situação de todos os ativos da Braskem. Eu não sou contra, desde que esteja no... A Petrobras é uma empresa estatal e tem que ser cada vez mais reestatizado, entendeu? Eu sei que o Serra tentou vender para os americanos, você lembra da Vaza Jato ou do Wikileaks, ele dizendo que ia entregar tudo, ele não conseguiu fazer isso. Então, eu acho que é positivo, se for dentro de uma estratégia empresarial da Petrobras, que eu não conheço, eu não queria me alongar, mas eu quero dizer o seguinte, existe uma série de multas que você pode fazer, existe uma série de autuações. Você sim pode fazer com que essa venda seja positiva. Por quê? Porque ela causou desastres absurdos. Ela causou inconvenientes absurdos. E eu acho que o poder público tem que se impor a ela, tem que se impor sobre essa empresa. Agora, por fim, eu vou aproveitar essa pergunta para dizer uma outra coisa que não tem nada a ver. Vou dar uma de Brizola nesse 1 minuto que me resta. Repare que uma das contrapartidas que a Anatel, agência reguladora, enorme agência reguladora da Telecom, uma das contrapartidas do 4G era o quê? Conectar todas as escolas. Curiosamente, uma das quem está nos ouvindo, dê as buscas aí, pegue os editais. Uma das contrapartidas do 5G, adivinha o que era? Conectar todas as escolas. E agora, o MEC vai fazer uma licitação, sabe para quê? Conectar todas as escolas.
Isso aí não é prevaricação, não é crime administrativo, não é... Cadê a agência Anatel para falar, ô 4G, cadê as escolas conectadas? Essas agências, cara, elas não funcionam em nenhum lugar do mundo. Essa coisa de privatiza e depois eu controlo a gestão pela agência, não deu certo. Eu sei que não tinha a ver com a tua pergunta, mas tem a ver sim. Não, claro que tem. Claro que tem. Eu consigo entender o caminho que você percorreu, Sérgio. Tá perdoado. Rita Coitinho. Por vias tortas, o caminho tem lógica, porque, de fato, né, tu perguntar, a solução é reestatizar, né? No caso, nunca foi estatal, então seria estatizar, né, o ramo. Se eu não estiver enganada, precisa de lei específica para estatizar qualquer coisa, né? Tem que criar uma lei específica para aquilo. Inclusive, na época ali que mataram o Dom e o outro rapaz, eu esqueci o nome, Philips, né? Bruno e o Dom Philips, isso. O Paulo Paim começou... o Paulo Paim, o senador Paulo Paim, ele apresentou um projeto de estatização de algumas atividades econômicas ali da região, justamente para coibir essa atuação de mineradoras e coisas que tem ali. Eu lembro dessa notícia, né? Então, é bom depois a gente dar uma pesquisada, porque assim, de cabeça, eu não me lembro bem o teor. Então, precisaria de uma lei específica, né? E uma lei específica precisa de quê? De Congresso, né? De Senado, tem todo um processo legislativo. Então, assim, considerando a nossa situação política atual, isso não é uma possibilidade nesse momento. É claro que se eu pudesse pensar o país ideal e o que tem que fazer, eu acho que é isso que a Ana disse, a empresa tem que pagar o prejuízo, tem que extirpar o patrimônio dos acionistas até pagar o último centavo devido, que não é indenização de 25 mil para uma casa, porque com 25 mil a pessoa não faz nada, não vai pagar nem o aluguel de um ano em outro lugar, né? É uma indenização real para que a pessoa possa reconstruir sua vida. O Estado precisa obrigar a empresa a pagar o que deve, né? E depois, o espólio, né? Eu acredito que sim deveria ser estatizado ou vendido por um preço simbólico para ser operado por uma empresa estatal. Eu acho que seria o ideal, porque senão a empresa está sendo premiada. Ela causa um estrago, causa um prejuízo milionário, bilionário, e é vendida. Quer dizer, os acionistas vão sair bem dessa história, assim como os acionistas da Vale continuam ganhando repartição de lucros todos os anos, desde Brumadinho, desde Mariana, e as pessoas continuam sem ter de volta o seu patrimônio perdido, né, de uma maneira tão trágica, inclusive vidas, né, que foram perdidas nesses acidentes com as barragens. Aliás, desculpa, Rita, te interromper. Pode falar, Aurora, pode falar. Eu te dou tempo depois, tá? Mas uma coisa que teria que acontecer é que tanto os acionistas quanto os dirigentes não deveriam, em situações como essa, em que o Estado é obrigado, no caso a prefeitura, né? Estado no sentido amplo, é obrigado a decretar um estado de emergência deste tamanho, né? Eu estou pensando no caso de Mariana, de Brumadinho e de Maceió, que nem os acionistas, nem os dirigentes recebam prêmios, né? Por um período longo, inclusive. Eu imagino que devia ser algo que fosse proibido, mesmo que a empresa desse lucro no ano seguinte, as pessoas não deveriam poder receber. Eu sei que isso deve deixar o pessoal da Faria Lima bastante nervoso, mas faz sentido. Desculpa, Rita, continua. Não, eu concordo contigo em encerrar de uma maneira parecida. Eu acredito também que, e isso é possível na legislação que nós temos, a gente não precisa criar uma legislação nova, precisa responsabilizar civil e penalmente os responsáveis por isso. E é todo mundo que é responsável por isso. O diretor que autorizou, o engenheiro que assinou, o servidor público que fez vista grossa. Todo mundo precisa ser investigado. A empresa que fez o RIMA, né? Exatamente. Tem que responsabilizar as pessoas também, além de pagar, além de tudo isso. É preciso, só que isso não vai acontecer, assim como não aconteceu com a Vale, né? No acidente de Brumadinho. Não há
ninguém, de fato, responsabilizado, tendo que se defender na justiça, né, como criminoso, porque a pessoa precisa ser responsabilizada. Se eu sou um servidor de um lugar, de um hospital, eu cometo um erro e uma pessoa vem a falecer, por exemplo, se eu fosse médica, se eu fosse enfermeira, e foi um erro meu, eu respondo, né? Tenho que responder. Por que é que a mineração não precisa responder pelos erros que comete, erros que sejam erros técnicos? E aí prova que foi iludido, que errou, né? Mas tem que se defender, não é possível um negócio desse. Vai ficar por isso, né? Então, realmente, a gente precisa fortalecer essa área no nosso país e a gente precisa fazer uma grande discussão nacional, né? Com o Supremo, com tudo, brincadeira. A gente precisa fazer uma grande discussão a respeito do planejamento urbano nesse país. A gente não faz planejamento urbano, a gente faz reparo, né? E aí as cidades vão crescendo em cima de áreas de risco, as pessoas vai chovendo, as pessoas vão despencando de encostas, os rios vão tomando as casas. Por quê? Porque não tem planejamento, porque não tem zoneamento urbano, né? Então a gente precisa realmente, em algum momento, rediscutir a questão urbana no nosso país, né? E rural também, enfim, a questão das moradias e das áreas que as pessoas ocupam. Obrigado, Rita. Eu queria agradecer aos novos membros pagantes do Opera Mundi. Nós temos 3 novos membros, 2 durante essa transmissão. Gilmar Ortiz de Souza, Tuna Salum Freire e Ama Canal Musical. Sejam bem-vindos aí aos novos membros pagantes. Queria agradecer também Jorge Schroeder, que mandou um super chat. O pessoal está contribuindo com o nosso jornalismo e você também pode. Assine a Opera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio. Tem várias faixas de assinatura. Durante este mês, até o dia 22, a gente esticou. Aliás, na agenda apareceu o dia 15, mas a gente esticou até o dia 22 de dezembro. Quem fizer assinatura anual de Opera Mundi recebe o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Breno Altman, assinado por ele. Então, se você quer um livro autografado, faça uma assinatura anual. O Alberto Alves acaba de mandar um superchat também. Então, mande umas sugestões para o neoliberal Lula. Tá aí, fazendo provocação. A próxima pergunta vai te agradar, Alberto. Então, todas essas formas de financiamento de Opera Mundi são fundamentais para a nossa manutenção. Tem o Pix aí, apoia@operamundi.com.br, e você pode fazer também um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. Nosso jornalismo depende do apoio de assinantes e dos leitores do site e espectadores do canal. Então, se você pode ajudar, qualquer valor aí, a gente precisa dele. Bom, o Alberto fez essa provocação e eu vou perguntar para vocês. O governo Lula tem condições de comprar uma briga contra as mineradoras? Esta é a hora. A questão ambiental, para além da questão climática, embora as duas coisas também se interconectem, considerando os eventos dramáticos, né? Assim, eventos climáticos extremos que a gente está vivendo e que às vezes são potencializados por ações de empresas privadas de mineração também. Sérgio Amadeu, você começa como comprar essa briga e o que as pessoas podem fazer para ajudar o governo a comprar essa briga. Mais um membro, Antônio Augusto. Hoje o pessoal está entrando aqui para o Opera Mundi. Valeu, Antônio. Eu acho, Haroldo, que, veja bem, nós tínhamos e temos que transformar isso numa luta política de massas, como eu tenho falado, em questões assim, a questão da reestatização. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer, na prática, ações que esclareçam outras pessoas de outros lugares, porque é preciso fazer movimento, é preciso fazer desses desastres, desses absurdos,
tirar lições onde a população possa ver necessariamente o que está acontecendo e avançar na sua compreensão. Porque ela avança na luta concreta, no cotidiano. E eu acho o seguinte, temos que colocar essa questão. Lá em São Paulo, tem uma mobilização, mas a mobilização precisa crescer muito mais. Esses elementos, esses desastres, essas ações ambientais, elas são tão graves que inclusive, é preciso avaliar se não tem que ser mais duro em relação às mineradoras. É preciso avaliar se o governo não está muito de leve nisso, porque eu sei que as autoridades, ao contrário do governo anterior do Bolsonaro, que ficava tirando sarro, e o presidente andando de jet ski, os ministros agiram imediatamente quando souberam do abalo sísmico. Mas eu acho que isso é algo que tem lá a sua validade. Mas será que a gente não tem que transformar isso numa questão concreta, legal e também política? Será que não é necessário fazer um processo de colocar em suspeita, no mínimo, o governo colocar em suspeita para a população esse tipo de privatização que ocorreu no passado e que só tem gerado tragédias? Entenda, eu acho que é preciso fazer peças, é preciso esclarecer, é preciso, inclusive, mostrar, foi dito aqui no programa passado, mais de 168 municípios, o equivalente a municípios na França, que tinham privatizado a água, municipalizaram novamente. É preciso mostrar que nós temos condição de assumir essa gestão do ponto de vista público, democrático. Agora, nós podemos também deixar para lá, falar a prioridade é outra, mas qual que é a prioridade? Não vai ter a COP aí? A COP não é a questão da... veja bem, quando você deixa, por exemplo, empreendimentos imobiliários ou mineração, destruir os manguezais, sabe o que você está fazendo? Você está corroborando exatamente para uma tragédia ambiental. Não tem só o aquecimento global, tem a tragédia ambiental que altera os fluxos das marés, que corrobora, no final das contas, para o aquecimento global. Que é essa que é a questão. Você tem fluxos no mar, nos oceanos, você tem uma interligação. Hoje a gente sabe disso, os cientistas sabem disso. Então, será que a gente tem que continuar tratando as coisas como fatos isolados? Isso que me incomoda. São fatos isolados e não tem nada de isolado. Tem uma coisa que vai começar a explodir. Então, eu acho que é a oportunidade de transformar isso em luta política, do ponto de vista democrático, social. Tem aí o movimento de barragens, que luta há muito tempo. Tem aí tem quilombos que têm denunciado a atividade de mineração, comunidades indígenas, nós temos e tem os partidos políticos de esquerda. Bom, é isso que eu queria falar. Você queria falar muito mais, Sérgio, mas o seu tempo acabou. Rita Coitinho. Olha, eu vou primeiro concordando com o Sérgio. Eu acho que o fundamental é a luta de massas. E interessante, inclusive, quem apoia o governo, né? As pessoas têm medo de criticar o governo. Nossa, não pode criticar o governo. O Lula, que é o presidente, já falou em inúmeros ambientes que ele precisa de pressão. Por quê? Porque é com pressão que a gente consegue dobrar o Congresso Nacional, é com pressão que a gente consegue criar uma vontade nacional, vamos dizer assim, em determinados temas. E eu acho que já passa da hora dessa questão do uso do que é público, porque é isso. Aquelas lutas que a gente assistiu na Bolívia, por exemplo, né, pelo uso público da água, pelo uso público dos minérios, e que redundaram no crescimento do movimento ao socialismo, que levou à eleição do Evo Morales, né? Essa questão das lutas pelo uso da água, dos recursos naturais, né, dos recursos energéticos, minerais, enfim, ela é uma luta que já passa da hora de se tornar um movimento de massas. Tem mais de
30 anos que meio ambiente e o uso de recurso é papo de intelectual e não pode ser assim. Não pode ser assim. Essas são bandeiras que tocam a vida de todas as pessoas. Então, é necessário que os partidos políticos, os partidos de esquerda, assumam essas bandeiras e não tratem mais os militantes que têm nos seus partidos, que têm interesse nessas bandeiras, como ai, que bonitinho, bibelô, aquele cara ali é ecologista, mas ele está no nosso partido. Né? Essas lutas são lutas prioritárias, elas são lutas pela sobrevivência da humanidade. E isso, a ficha parece que não caiu ainda. Então, esse é o ponto 1 que eu queria dizer. A outra questão, o Lula tem força para reestatizar? Não, o Lula não tem força para reestatizar, a não ser que a gente tenha um amplo movimento de massas. Mas o Lula tem força para fazer uma coisa. E essa coisa pode encher o saco de mineradora, de ruralista e de tudo mais. É fortalecer o serviço público de fiscalização e de licenciamento. O Lula foi para a COP elogiar a queda do desmatamento, mas o Lula não quer negociar o salário dos servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Isso precisa ser dito. As pessoas, o órgão está à míngua. Tem meia dúzia de fiscal para resolver os problemas do desmatamento, de queimada de caramba 4, de pesca, de petróleo, de tudo que acontece. O Lula precisa calibrar, já que a gente adotou esse modelo horroroso de agência, mas já que é isso que a gente tem por enquanto, calibrar a ação das agências, fazer concurso público, encher de gente qualificada para tocar o serviço e fazer com que os caras cumpram a lei. Isso o Lula pode fazer. Ele não precisa comprar briga com ninguém para fazer isso. Né? E está com a caneta na mão, mas está preferindo o teto de gastos. Então, isso precisa ser dito, tem que fortalecer o serviço público. E fortalecer o serviço público não é dar 3% de aumento, que foi o que eles deram esse ano. É fazer carreira, é fazer concurso, é querer que as pessoas fiquem na instituição e atuem com força nessas questões. Então, isso o Lula pode fazer. A gente tem que fazer movimento social. E o Lula pode fazer isso, ele tem a caneta na mão, né? É papel dele, como chefe do executivo, encaminhar um projeto de lei para o Congresso para fazer isso, e é possível aprovar. Obrigado, Rita. Ana Prestes. Eu voto com a relatora Rita Coitinho. Totalmente. Tem meu voto. Muito bom. É isso. Estou acompanhando aqui o chat, muita gente falando, mas com esse Congresso, com o governo de coalizão, com o Lira no Congresso, olha, não tem jeito. Se esse governo não enfrentar, gente, quem vai enfrentar? Esse governo tem que enfrentar, porque senão é uma contradição gigante com tudo que o presidente Lula tem feito e falado aí fora, que foi a COP, a construção da próxima, da COP, não na próxima, né? Ainda tem a 29ª, mas a COP 30 aqui no Brasil. Como coexistir, como esse governo pode conviver e durante esses últimos dias, estudando o caso da Braskem, estudando o caso de Maceió, eu vi várias vezes a expressão de que é a maior tragédia ambiental, urbana, né, ligada à mineração do mundo, em curso, hoje. É simplesmente a maior do mundo inteiro. Então, como conviver com isso e não agir, não atuar? E Brumadinho e Mariana foram os maiores desastres em rios, enfim. Exatamente, já tem uma coleção, já tem, né, algumas. Então, eu concordo muito com o Serginho e com a Rita de que é preciso ter mobilização, é preciso apoiar a mobilização que está acontecendo em Alagoas. Hoje mesmo eu conversei com colegas da área da ciência política, lá da UFAL, da Federal de Alagoas, que me disseram que amanhã parece que é um dia de mobilização, parece que amanhã vai ter uma movimentação, está tendo visitas lá da Comissão de Direitos Humanos, acho que até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sei lá, já está começando aí uma romaria para Maceió, que pode potencializar e dar visibilidade para o que está acontecendo ali. Como eu falei em algum outro momento aqui no programa, o que muitos ali falam é que, como é por baixo da terra, como você, a princípio, você bate o olho e não vê exatamente o que está acontecendo, parece que é mais difícil emplacar na imprensa, na mídia, fora, obviamente,
todo o lobby da empresa, todo o lobby dos políticos que acobertam a empresa, né, e são suscetíveis, né, a esses lobbies aí das empresas. Mas mesmo com tudo isso, o governo em si precisa agir, até como um exemplo, como justiça com os seres humanos, justiça com aquela cidade, justiça com a história daquela cidade, com aquela população. São tantas formas que você tem e precisa de fazer justiça com relação a essa tragédia, que é impressionante. Se o governo não fizer nada, na minha opinião, uma omissão criminosa. Muito obrigado, Ana. Queria te agradecer, também agradecer a Rita e o Sérgio. Acho que esse debate é fundamental. Acho que vale a pena assistir o programa da semana passada, como vocês lembraram. Foi difícil lembrar, mas a gente lembrou. Mas é que a gente está discutindo um tema mais difícil que o outro aqui no outubro também. E espero revê-los na semana que vem, se eu estiver por aqui, se não for o Breno ou outra pessoa. Tá bom? Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.